Oi, meu nome é Maíra Poubel, eu sou professora de História e a gente vai agora continuar a falar sobre a Revolução Industrial, tá? A gente vai ver aqui agora quais as consequências e por que foi na Inglaterra, né? O porquê do pioneirismo britânico. Por que na Inglaterra que começou a Revolução Industrial? Poderia ter começado em qualquer parte do mundo. O que tinha na Inglaterra que fez que ela tivesse as condições para esse início? Vamos lá, primeira coisa, política econômica liberal. Vamos lembrar lá daquela aula de iluminismo. Eu falei do Adam Smith, que escreveu A Riqueza das Nações. Nesse Riqueza das Nações, ele fala que o Estado, para ser rico, ele tem que abandonar a política mercantilista, né? Política mercantilista é aquela onde o Estado tem intervenção na economia, e adotar uma política liberal. Uma política o quê? De autorregulação, onde o mercado fosse quase uma mão invisível e a relação da oferta e da procura que comandaria as relações de troca. Então, essa política econômica liberal propiciou o quê? Que a burguesia se fortalecesse. O Estado não sendo mais o todo-poderoso em cima da economia, a burguesia, que era a classe econômica que se propiciava do comércio, ela se fortalece, enriquece e tem como investir. Segunda coisa, a Revolução Inglesa. A partir da Revolução Inglesa, né, de você ter uma política estável, uma economia estável, vamos pensar que a gente está falando de processo produtivo, investimento em máquina, investimento em fábrica. Você precisa ter um país forte e um país organizado para ter essas condições. Um outro fator aqui do pioneirismo britânico foram os acordos comerciais vantajosos. Eu botei aqui o Tratado de Methuen, que era o Tratado de Panos e Vinhos, né? Que tratado foi esse? Foi um tratado da Inglaterra com Portugal. Então, Inglaterra vendia panos para Portugal, enquanto Portugal vendia vinhos para Inglaterra. Vamos lá, considerando mesmo que as pessoas gostem a beça de um vinho, gostem bastante de beber, o que é mais indispensável? Uma roupa ou um vinho? Então, quem você acha que saiu ganhando nesse acordo? A Inglaterra vendendo algodão ou Portugal vendendo vinho? Claro que foi a Inglaterra, né? E isso vai fazendo o quê? Vai deixando a Inglaterra cada vez mais enriquecida, cada vez com mais dinheiro para investir naquela produção e aumentar e aumentar e aumentar. Outra coisa, reservas de ferro e carvão mineral. Existia na Inglaterra a matéria-prima que ela precisava para a indústria dela, para a construção das máquinas. Então, ela não precisando comprar isso de outro país, né? Importar fica muito mais barato, muito mais acessível. Então, isso vai também o quê? Vai fazendo que a Inglaterra vai ter dinheiro, máquina, matéria-prima. Tá ficando fácil entendendo, tá? E o cercamento dos campos? Olha só, as leis de cercamento promoveram a expulsão de milhares de camponeses nas terras comunais. Deixa eu explicar para vocês. Existiam algumas terras que eram de uso comunal. O que é isso? Os camponeses que trabalhavam nas grandes plantações tinham uma pequena área que eles podiam plantar ali. Podiam plantar para sua própria subsistência. O parlamento inglês, ele vai e faz uma lei que fala que agora não é obrigado mais a ter essa terra. Os camponeses não têm mais acesso a essas terras. Essas terras são cercadas, podem ser vendidas, podem ser alugadas, enfim, eles não têm mais o controle daquelas terras. Com isso, eles vão sendo expulsos do campo, porque vai ficando muito mais caro. Aquela terra começa a não ser mais acessível para eles. Nesse cercamento dos campos, e aí começa, por exemplo, criação de ovelhas. Ovelha da lã, lã usada na fabricação de tecido. Então, esses camponeses saem do campo, vão para as cidades, né? Processo que a gente conhece como êxodo rural, e aí vira mão de obra. Você está criando indústria, e aí você consegue um lugar onde as pessoas vão deixar de trabalhar ali e vão para a cidade, elas precisam de emprego.
E agora na sua fábrica você tem toda essa mão de obra. E uma mão de obra que é barata, porque é abundante. Se tem muita gente querendo trabalhar, você precisa pagar muito caro para essas pessoas? Não. Então vocês estão vendo que aqui é uma série de fatores que vai favorecer a Inglaterra, que vai favorecer que na Inglaterra tenham as condições básicas para que essa revolução industrial aconteça. Bom, olha aqui o desenvolvimento industrial. Eu fui botando um pouquinho passo a passo, tá? A indústria nasceu basicamente no setor têxtil. Estão reparando que eu estou sempre falando fabricação de tecidos, a lã que vai servir para tecido, o algodão, vem aqui no setor têxtil, né? Produção de tecidos de lã e algodão. A lã estava vinculada à produção interna nos campos ingleses. O algodão era produzido nas colônias inglesas. Vamos lembrar que a Inglaterra tinha uma série de colônias espalhadas pelo mundo. Então, além da produção que era no seu próprio país, tinha a produção e a matéria-prima que vinha das suas colônias, né? Vamos lembrar sempre em condições muito favoráveis à metrópole. A industrialização atingiu também a produção de utilidades domésticas, alfinetes, vasilhas, facas, tesouras, produtos alimentícios. A gente fica falando da indústria têxtil, né? Você vai falar assim, então calma aí, a Revolução Industrial foi só tecido? Foi só pano? Não. Ela modificou a forma de você fabricar uma série de produtos. Quando você foca bastante na indústria têxtil, é que ela foi o carro-chefe, o abre-alas, sabe? Foi o que começou. E ela propiciou a situação, ela propiciou as condições para que uma série de outros produtos também fossem feitos e modificados na sua produção. No curso da Revolução Industrial, desenvolveu-se a indústria de base, representada pela metalurgia e pela siderurgia. O que é a indústria de base? Pensa o seguinte, base não é aquilo que está embaixo, não é aquilo que segura. A indústria de base é essa indústria que está por baixo de todas as outras. É a indústria que fabrica máquina, né? Então é a indústria básica, porque se você não tem máquina, você não tem indústria. Então sempre que falar em indústria de base, lembra isso mesmo, aquilo que está na base, aquilo que está solidificando, aquilo que dá condições para que as outras possam existir. Os transportes foram modificados pela Revolução Industrial, com o surgimento da ferrovia. Isso é muito simples. Se você está produzindo cada vez mais, você precisa escoar os seus produtos, né? Não adianta você ter um monte de produto dentro da sua fábrica, você tem que vender. E para vender, esses produtos têm que chegar ao mercado consumidor, têm que chegar até o comércio. Como é que você faz isso? Você desenvolve o seu sistema de transportes. Então, vocês estão vendo como que essa revolução industrial, ela revoluciona tudo. É revolução mesmo. Muda tudo, tudo. E aí a gente chega ao seguinte, as condições de trabalho. Falei para vocês que os camponeses estavam nos campos, e aí com o cercamento dos campos eles vão para a cidade e vão trabalhar nas fábricas. Como que é essa vida na fábrica? Vamos pensar aqui, olha. Na esfera social, uma transformação nas condições de vida. Então uma população que era basicamente agrária, que vivia no campo, vivia de subsistência. Subsistência, gente, só para lembrar, é quando você planta aquilo que você come, né? Você planta e colhe para sua própria utilização. Então, as condições de vida que eram basicamente agrárias viram da cidade. Você vai para a cidade, uma cidade populosa, uma cidade que não tem... Você imagina, tem uma cidade pequena, as cidades eram muito pequenininhas, eram os burgos, uma coisa muito reduzida. Com a Revolução Industrial e com essa chegada dos camponeses, as cidades vão ficando numerosas, vão ficando cada vez mais infladas e você não tinha ainda as condições adequadas para receber essa quantidade de pessoas, né? Então, entra esse deslocamento campo-cidade é essencial para você entender, por um lado, a oferta de mão de obra, né, a abundância de mão de obra que tinha nas fábricas, e por outro, as condições de vida. Porque você vai pensar nas cidades que não tinham estrutura para receber tanta gente, e você vai pensar também na sua vida operária e na vida fabril. Condições de trabalho. Hoje a gente pensa o seguinte, né? 8 horas de trabalho por dia, descanso pelo menos no domingo, sábado às vezes as pessoas trabalham, idade mínima para trabalhar, o salário adequado, nós temos o salário mínimo,
Mas você acha que lá no início era assim? Você acha que já tinha todas as condições que a gente tem hoje? Não. As condições de trabalho, fábricas retratadas como totalmente insalubres. O que é insalubre? Sem condições de higiene, né? Sem instalações adequadas. Hoje você está muito claro que para você trabalhar, você precisa ter as condições mínimas para desenvolver esse trabalho. Você precisa ter uma iluminação, você precisa ter uma limpeza do lugar onde você trabalha, você precisa ter as máquinas adequadas. Só que aqui a gente está falando do início, né? Desse início da instalação das fábricas. Então eram condições precárias, muitas vezes sem higiene, sem estrutura. Tem relatos de fábricas que nem banheiro tinha. Então os empregados trabalhavam o dia inteiro e quando queriam fazer suas necessidades tinham que ir para um lugar fora da fábrica, a céu aberto. E as condições de moradia. Começaram a ter assim, um cômodo pequeno com várias pessoas morando, né? Sem tratamento de esgoto. Vamos lá, a gente está falando de quanto tempo atrás? Se hoje não é realidade pra gente que tenha saneamento básico para todo mundo, imagina aqui, cidades que não estavam preparadas para receber essa grande quantidade de pessoas. Então, olha só, eu vou mostrar para vocês mais ou menos, através das figuras, quais eram as piores condições. Trabalho infantil, gente. Crianças e mulheres trabalhavam a mesma jornada que os homens, que já eram jornadas altíssimas. Hoje estipula-se mais ou menos que era uma jornada de 12 horas por dia, tá? Sendo que crianças e mulheres ganhavam bem menos do que os homens. E a criança acaba se expondo mais. Tinha algumas máquinas específicas, por exemplo, para trocar o algodão. Era um espaço pequenininho, então o adulto não conseguia chegar até ali, mas a criança chegava. Ou então na carvoaria, as crianças eram utilizadas também num trabalho pesado, além de pesado, um trabalho perigoso, e ganhavam menos do que os homens, né? Muito trabalho infantil e feminino sempre aparece nas condições de trabalho na fábrica como as coisas mais problemáticas, né? As condições insalubres, longas jornadas de trabalho, salários baixos, tudo isso faz com que se tenha o quê? Condições de vidas precárias. Trabalho infantil e feminino. Repito, o problema não é trabalho feminino, o problema não era a mulher trabalhar, mas em quais condições que ela trabalhava e qual a recompensa que ela tinha por esse trabalho. Então, não havia nenhum sistema social de proteção aos trabalhadores. Todas as leis que a gente conhece hoje, e às vezes até acaba naturalizando, né? A gente às vezes sabe muito bem o que? Os direitos, 13º, férias, hora extra. Isso não era realidade. Isso é uma realidade pra gente hoje. Então, quando a gente pensar nas condições de trabalho na Revolução Industrial, vamos pensar sem direito nenhum. Pensar que todos esses direitos surgiram porque lá atrás já foi muito ruim. Então, a gente já falou sobre as condições de trabalho nas fábricas. Vamos ver agora sobre as condições de vida na cidade. Aqui eu escolhi duas figuras. Essa daqui está retratando bem o quê? A poluição, a fumaça que ficava, né? Eram grandes aglomerados de pessoas. Olha só, olha essa figura. Muita gente. Aqui já está mostrando o desenvolvimento das ferrovias. Se lembra que eu falei que precisava de meio de transporte para chegar os produtos, para o escoamento dos produtos? Então as pessoas, eram muitas pessoas vivendo num lugar pequeno, né, sem condições básicas. Então você trabalhava o dia inteiro numa condição insalubre, você trabalhava muitas horas, você ganhava pouco por isso e não tinha na sua casa nenhuma estrutura para isso. Então, se você pensar a Revolução Industrial para aquele momento foi só uma maravilha, a gente vai aprender que na história sempre tem um lado dos vencidos e dos vencedores. A gente vai encerrar aqui por hoje, na próxima aula a gente continua.